Bom, agora no período de ensino remoto, este livro, Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, apareceu algumas vezes nos planos de estudos tutorados dos alunos da rede estadual de ensino. Por este motivo, eu resolvi fazer uma leitura integral do livro para aqueles que estiverem interessados e principalmente para os meus alunos. Então, vai ser só uma leitura do livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Esse livro é um livro que me marcou muito, que faz parte da minha formação como leitora, e é um livro que me emociona todas as vezes que eu leio. Achei que também era uma boa oportunidade de reler a obra dessa escritora extraordinária. Certo? Então, vamos ler. Só ler. O que já é uma grande coisa. Então, Carolina inicia o seu diário em 15 de julho de 1955 e ela diz o seguinte: aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Eu não tinha um tostão para comprar pão, então eu lavei 3 litros e troquei com o Arnaldo. Ele ficou com os litros e deu-me pão. Fui receber o dinheiro do papel. Recebi 65 cruzeiros. Comprei 20 de carne, 1 quilo de toucinho e 1 quilo de açúcar e 6 cruzeiros de queijo. E o dinheiro acabou-se. Passei o dia indisposta. Percebi que estava resfriada. À noite, o peito doía-me. Comecei a tossir. Resolvi não sair à noite para catar papel. Procurei meu filho João José. Ele estava na rua Felisberto de Carvalho, perto do mercadinho. O ônibus atirou um garoto na calçada e a turba afluiu-se. Ele estava no núcleo. Dei-lhe uns tapas e em 5 minutos ele chegou em casa. Abluí as crianças, aleitei-as e abluí-me e aleitei-me. Esperei até às 11 horas um certo alguém. Ele não veio. Tomei o melhoral e deitei-me novamente. Quando despertei, o astro-rei deslizava no espaço. A minha filha Vera Eunice, dizia: vai buscar água, mamãe. Vamos para o dia 16 de julho de 1955. Levantei, obedeci a Vera Eunice. Fui buscar água, fiz o café. Avisei as crianças que não tinha pão, que tomassem café simples e comesse carne com farinha. Eu estava indisposta, resolvi benzer-me. Abri a boca 2 vezes, certifiquei-me que estava com mau olhado. A indisposição desapareceu. Saí e fui ao seu Manuel levar umas latas para vender. Tudo quanto eu encontro no lixo, eu cato para vender. Deu 13 cruzeiros. Fiquei pensando que precisava comprar pão, sabão e leite para a Veronice. E os 13 cruzeiros não dava. Cheguei em casa, aliás, no meu barracão, nervosa e exausta. Pensei na vida atribulada que eu levo. Cato papel, lavo roupa para 2 jovens, permaneço na rua o dia todo. E estou sempre em falta. A Vera não tem sapatos e ela não gosta de andar descalça. Faz uns 2 anos que eu pretendo comprar uma máquina de moer carne e uma máquina de costura. Cheguei em casa, fiz o almoço para os 2 meninos, arroz, feijão e carne. Eu vou sair para catar papel. Deixei as crianças. Recomendei-lhes para brincar no quintal e não sair na rua, porque os péssimos vizinhos que eu tenho não dão sossego aos meus filhos. Saí indisposta,
com vontade de deitar, mas o pobre não repousa, não tem o privilégio de gozar descanso. Eu estava nervosa interiormente, ia maldizendo a sorte. Catei 2 sacos de papel, depois retornei. Catei uns ferros, umas latas e lenha. Vinha pensando. Vinha pensando. Quando eu chegar na favela, vou encontrar novidades. Talvez a Dona Rosa ou a indolente Maria dos Anjos brigaram com meus filhos. Encontrei a Vera Eunice dormindo e os meninos brincando na rua. Pensei, são 2 horas. Creio que vou passar o dia sem novidade. O João José veio avisar-me que a perua que dava dinheiro estava chamando para dar mantimentos. Peguei a sacola e fui. Era o dono do centro espírita da rua Vergueiro 103. Ganhei 2 quilos de arroz, idem de feijão e 2 quilos de macarrão. Fiquei contente. A perua foi-se embora. O nervoso interior que eu sentia ausentou-se. Aproveitei a minha calma interior para eu ler. Peguei uma revista e sentei no capim, recebendo os raios solar para aquecer-me. Li um conto. Quando iniciei outro, surgiu os filhos pedindo pão. Escrevi um bilhete e dei ao meu filho João José para ir ao Arnaldo comprar um sabão, 2 melhorais e o resto de pão. Pus água no fogão para fazer café. O João retornou-se. Disse que havia perdido os melhorais. Voltei com ele para procurar. Não encontramos. Quando eu vinha chegando no portão, encontrei uma multidão, crianças e mulheres, que vinha reclamar que o José Carlos havia apedrejado suas casas, para eu repreendê-lo. 17 de julho de 1955. Domingo, um dia maravilhoso. O céu azul sem nuvem, o sol está tépido. Deixei o leito às 6h30. Fui buscar água, fiz café. Tendo só um pedaço de pão e 3 cruzeiros, dei um pedaço de pão a cada um. Pus feijão no fogo, que ganhei ontem do Centro Espírita da Rua Vergueiro 103. Fui lavar minhas roupas. Quando retornei do Rio, o feijão estava cozido. Os filhos pediram pão. Dei os 3 cruzeiros ao João José para ir comprar pão. Hoje é a Nair Matias quem começou a implicar com os meus filhos. A Silvia e o esposo já iniciaram o espetáculo ao ar livre. Ele está lhe espancando e eu estou revoltada com o que as crianças presenciam. Ouvem palavras de baixo calão. Oh, se eu pudesse mudar daqui para um núcleo mais decente. Fui na Dona Florela pedir um dente de alho. E fui na Dona Anália e recebi o que esperava. Não tenho. Fui torcer as minhas roupas. A Dona Aparecida perguntou-me: a senhora está grávida? Não, senhora, respondi gentilmente. Eu lhe xinguei interiormente. Se estou grávida, não é da sua conta. Tenho pavor destas mulheres da favela. Tudo quer saber. A língua delas é como os pés de galinha. Tudo espalha. Está circulando o rumor que eu estou grávida e eu não sabia. Saí à noite e fui catar papel. Quando eu passava perto do campo do São Paulo, várias pessoas saíam do campo, todas brancas, só um preto, e o preto começou a insultar-me. Vai catar papel, minha tia. Olha o buraco, minha tia. Eu estava indisposta, com vontade de deitar, mas prossegui. Encontrei várias pessoas amigas e parava para falar. Quando eu subi a Avenida Tiradentes, encontrei umas senhoras. Uma perguntou-me: sarou as pernas? Depois que operei, fiquei boa, graças a Deus, e até pude dançar no carnaval, com minha fantasia de penas. Quem operou-me foi o Dr. José Torres Neto,
Bom médico, e falamos de políticos. Quando uma senhora perguntou-me o que acho do Carlos Lacerda, respondi conscientemente: muito inteligente, mas não tem educação. É um político de cortiço, que gosta de intriga, um agitador. Uma senhora disse que foi pena. A bala que pegou o major podia acertar no Carlos Lacerda. Mas o seu dia chegará, comentou outra. Várias pessoas afluíram-se. Eu era o alvo das atenções. Fiquei apreensiva porque eu estava catando papel andrajosa. Depois, não mais quis falar com ninguém, porque precisava catar papel, precisava de dinheiro. Eu não tinha dinheiro em casa para comprar pão. Trabalhei até às 11h30. Quando cheguei em casa, era 24 horas. Esquentei comida, dei para Veronice, juntei-me e deitei-me. Quando despertei, os raios solares penetravam pelas frestas do barracão. 18 de julho de 1955. Levantei às 7 horas, alegre e contente. Depois que veio os aborrecimentos, fui no depósito receber 60 cruzeiros. Passei no Arnaldo, comprei pão, leite, paguei o que devia e reservei dinheiro para comprar licor de cacau para Veronice. Cheguei no inferno, abri a porta e pus os meninos para fora. A dona Rosa, assim que viu meu filho José Carlos, começou a implicar com ele. Não queria que o menino passasse perto do barracão dela. Saiu com um pau para espancá-lo. Uma mulher de 48 anos brigar com criança? Às vezes eu saio, ela vem até a minha janela e joga o vaso de fezes nas crianças. Quando eu retorno, encontro os travesseiros sujos e as crianças fétidas. Ela odeia-me, diz que sou preferida pelos homens bonitos e distintos e ganho mais dinheiro do que ela. Surgiu a dona Cecília. Veio repreender os meus filhos. Lhe joguei uma direta. Ela retirou-se. Eu disse: tem mulher que diz saber criar os filhos, mas algumas têm filhos na cadeia, classificado como mau elemento. Ela retirou-se. Veio a indolente Maria dos Anjos. Eu disse: eu estava discutindo com a nota. Já começou a chegar os trocos, os centavos. Eu não vou na porta de ninguém. É vocês quem vêm na minha porta aborrecer-me. Eu nunca xinguei filhos de ninguém. Nunca fui na porta de vocês reclamar contra seus filhos. Não pensa que eles são santos. É que eu tolero crianças. Veio a dona Silvia reclamar contra os meus filhos, que os meus filhos são mal educados, mas eu não encontro defeito nas crianças, não nos meus, nem nos dela. Sei que criança não nasce com senso. Quando falo com uma criança, lhe dirijo palavras agradáveis. O que aborrece-me é elas vir na minha porta para perturbar a minha escassa tranquilidade interior. Mesmo elas aborrecendo-me, eu escrevo. Sei dominar meus impulsos. Tenho apenas 2 anos de grupo escolar, mas procurei formar o meu caráter. A única coisa que não existe na favela é solidariedade. Veio o peixeiro, o senhor Antônio Lira, e deu-me uns peixes. Vou fazer o almoço. As mulheres saíram, deixou-me em paz por hoje. Elas já deram o espetáculo. A minha porta, atualmente, é teatro. Todas as crianças jogam pedras, mas os meus filhos são os bodes expiatórios. Elas aludem que eu não sou casada, mas eu sou mais feliz do que elas. Elas têm marido, mas são obrigadas a pedir esmolas. São sustentadas por associações de caridade. Os meus filhos não são sustentados com pão de igreja. Eu enfrento qualquer espécie de trabalho para mantê-los. E elas têm que mendigar e ainda apanhar. Parece tambor. À noite, enquanto elas pedem socorro, eu, tranquilamente no meu barracão, ouço valsas vienenses.
Enquanto os esposos quebram as tábuas do barracão, eu e meus filhos dormimos sossegados. Não invejo as mulheres casadas da favela, que levam vida de escravas indianas. Não casei e não estou descontente. Os que preferiu me eram soezes e as condições que eles me impunham eram horríveis. Tem a Maria José, mais conhecida por Zefa, que reside no barracão da Rua B, número 9. É uma alcoólatra. Quando está gestante, bebe demais e as crianças nascem e morrem antes dos 12 meses. Ela odeia-me, porque os meus filhos vingam e por eu ter rádio. Um dia ela pediu-me o rádio emprestado. Disse-lhe que não podia emprestar, que ela não tinha filhos, podia trabalhar e comprar. Mas é sabido que pessoas que são dadas ao vício da embriaguez não compram nada, nem roupas. Os ébrios não prosperam. Ela, às vezes, joga água nos meus filhos. Ela alude que eu não espanco os meus filhos. Não sou dada à violência, o José Carlos disse. Não fique triste, mamãe. Nossa Senhora Aparecida há de ter dó da senhora. Quando eu crescer, eu compro uma casa de tijolos para a senhora. Fui catar papel e permaneci fora de casa 1 hora. Quando retornei, vi várias pessoas às margens do rio. É que lá estava um senhor inconsciente pelo álcool e os homens indolentes da favela lhe vasculhavam os bolsos. Roubaram o dinheiro e rasgaram os documentos. É 5 horas. Agora que o senhor Heitor ligou a luz e eu vou lavar as crianças para irem para o leito, porque eu preciso sair. Preciso dinheiro para pagar a luz. Aqui é assim, a gente não gasta luz, mas precisa pagar. Saí e fui catar papel. Andava depressa, porque já era tarde. Encontrei uma senhora, ia maldizendo sua vida conjugal. Observei, mas não disse nada. Amarrei os sacos, pus as latas que catei no outro saco e vim para casa. Quando cheguei, liguei o rádio para saber as horas. Era 23h55. Esquentei comida, li, despi-me e depois deitei. O sono surgiu logo. 19 de julho de 1955. Despertei às 7 horas com a conversa dos meus filhos. Deixei o leito. Fui buscar água. As mulheres já estavam na torneira, as latas em fila. Assim que cheguei, a Florenciana perguntou-me: de que partido é aquela faixa? Li PSB e respondi: Partido Social Brasileiro. Passou o senhor Germano, ela perguntou novamente: Senhor Germano, esta faixa de que partido? Do Jânio. Ela rejubilou-se e começou a dizer que o doutor Adhemar de Barros é um ladrão, que só as pessoas que não prestam é que aprecia a cata do doutor Adhemar. Eu e Dona Maria Puerta, uma espanhola muito boa, defendíamos o doutor Adhemar. Dona Maria disse: eu sempre fui ademarista, gosto muito dele e de doutor Leonor. A Florenciana perguntou: ele já deu esmola à senhora? Já, deu o Hospital das Clínicas. Chegou a minha vez. Pus a minha lata para encher. A Florenciana prosseguiu elogiando o Jânio. A água começou a diminuir na torneira. Começaram a falar da Rosa, que ela carregava água desde as 4 horas da madrugada, que ela lavava toda a roupa em casa, que ela precisa pagar 20 cruzeiros por mês. Minha lata encheu, eu vim embora. Estive revendo os aborrecimentos que tive esses dias. Suporto as contingências da vida resoluta. Eu não conseguia armazenar para viver. Resolvi armazenar paciência. Nunca feri ninguém. Tenho muito senso. Não quero ter processos. O meu registro geral é
845, 936. Fui no depósito receber o dinheiro do papel, 55 cruzeiros. Retornei depressa, comprei leite e pão. Preparei Toddy para as crianças, arrumei os leitos, pus feijão no fogo, varri o barraco, chamei o senhor Ireno Venâncio da Silva para fazer o balanço para os meninos, para ver se eles permanecem no quintal, para os vizinhos não brigar com eles. Dei-lhe 16 cruzeiros. Enquanto ele fazia o balanço, eu fui ensaboar as roupas. Quando retornei, o senhor Ireno estava terminando o balanço. Fiz alguns reparos e ele terminou. Os meninos deu valor ao balanço, só na hora. Todos queriam balançar ao mesmo tempo. Fechei a porta e fui vender as latas. Levei os meninos. O dia está cálido e eu gosto que eles recebam os raios solares. Que suplício, carregar a Vera e levar o saco na cabeça. Vendi as latas e os metais. Ganhei 31 cruzeiros. Fiquei contente. Perguntei, seu Manuel, o senhor não errou na conta? Não, por quê? Porque o saco de latas não pesava tanto para eu ganhar 31 cruzeiros. É a quantia que eu preciso para pagar a luz. Despedi-me e retornei-me. Cheguei em casa, fiz o almoço. Enquanto as panelas ferviam, eu escrevi um pouco. Dei o almoço às crianças e fui no Klabin catar papel. Deixei as crianças brincando no quintal. Tinha muito papel. Trabalhei depressa, pensando que aquelas bestas humanas são capazes de invadir o meu barracão e maltratar meus filhos. Trabalhei apreensiva e agitada. A minha cabeça começou a doer. Elas costumam esperar eu sair para vir no meu barracão espancar os meus filhos, justamente quando eu não estou em casa. Quando as crianças estão sozinhas e não podem defender-se. Nas favelas, os jovens de 15 anos permanecem até a hora que elas querem. Mescla-se com as meretrizes, contam suas aventuras, aos que trabalham e aos que levam a vida a torto e a direito. As pessoas de mais idade trabalham, os jovens é que renegam o trabalho. Tem as mães que catam frutas e legumes nas feiras, tem as igrejas que dá o pão. Tem o São Francisco, que todos os meses dá mantimentos, café, sabão, etc. Elas vai na feira, cata cabeça de peixe, tudo que pode aproveitar. Come qualquer coisa. Tem estômago de cimento armado. Às vezes, eu ligo o rádio e danço com as crianças. Simulamos uma luta de boxe. Hoje, comprei marmelada para eles. Assim que dei um pedaço a cada um, percebi que eles me dirigiam um olhar terno. E o meu João José disse, que mamãe boa. Quando as mulheres feras invadem o meu barraco, os meus filhos lhes jogam pedras. Elas dizem, que crianças mal educadas. Eu digo, os meus filhos estão defendendo-me. Vocês são incultas, não pode compreender. Vou escrever um livro referente à favela. Hei de citar tudo que aqui se passa e tudo que vocês me fazem. Eu quero escrever o livro e vocês, com estas cenas desagradáveis, me fornecem os argumentos. A Silvia pediu-me para retirar o seu nome do meu livro. Ela disse, você é mesmo uma vagabunda. Dormia no albergue noturno. O seu fim era acabar na maloca. Eu disse, está certo. Quem dorme no albergue noturno são os indigentes. Não tem recurso. E o fim é mesmo nas malocas. E você, que diz nunca ter dormido no albergue noturno, o que veio fazer aqui na maloca? Você era para estar residindo numa casa própria. Por que a sua vida rodou igual à minha? Ela disse, a única coisa que você sabe fazer é catar papel. Eu disse, cato papel. Estou provando como vivo. Estou residindo na favela, mas se Deus me ajudar, hei de mudar daqui. Espero que os políticos extinguem as favelas.
aos que prevalecem no meio em que vivem, demonstram valentia para intimidar os fracos. A casa que tem 5 filhos e a velha é quem anda o dia inteiro pedir esmolas. Há as mulheres que os esposos adoecem e elas, no penado da enfermidade, mantêm o lar. Os esposos, quando vê as esposas manter o lar, não saram nunca mais. Hoje, não saí para catar papel. Vou deitar. Não estou cansada e não tenho sono. Ontem eu bebi uma cerveja. Hoje estou com vontade de beber outra vez, mas não vou beber. Não quero viciar. Tenho responsabilidade. Os meus filhos e o dinheiro gasto em cerveja faz falta para o essencial. O que eu reprovo nas favelas são os pais que mandam os filhos comprar pinga e dá às crianças para beber e diz, ele tem lombriga. Os meus filhos reprovam o álcool. O meu filho João José diz, mamãe, quando eu crescer, eu não vou beber. O homem que bebe não compra roupas, não tem rádio, não faz uma casa de tijolo. O dia de hoje me foi benéfico. As rascoas da favela estão vendo eu escrever e sabe que é contra elas. Resolveram me deixar em paz. Nas favelas, os homens são mais tolerantes, mais delicados. As bagunceiras são as mulheres. As intrigas delas é igual a de Carlos Lacerda, que irrita os nervos. E não há nervos que suporta, mas eu sou forte. Não deixo nada impressionar-me profundamente. Não me abato. 20 de julho de 1955. Deixei o leito às 4 horas para escrever. Abri a porta e contemplei o céu estrelado. Quando o astro-rei começou a despontar, eu fui buscar água. Tive sorte. As mulheres não estavam na torneira. Enchi minha lata e zarpei. Fui no Arnaldo buscar o leite e o pão. Quando retornava, encontrei o senhor Ismael com uma faca de 30 centímetros mais ou menos. Disse-me que estava à espera do Benedito e do Miguel para matá-los. Que eles lhe espancaram quando ele estava embriagado. Lhe aconselhei a não brigar. Que o crime não traz vantagens a ninguém, apenas deturpa a vida. Senti o cheiro de álcool, desisti. Sei que os ébrios não atendem. O senhor Ismael, quando não está alcoolizado, demonstra sua sapiência. Já foi telegrafista e do círculo esotérico. Tem conhecimentos bíblicos. Gosta de dar conselhos, mas não tem valor. Deixou o álcool lhe dominar, embora seu conselho seja útil para os que gostam de levar vida decente. Preparei a refeição matinal. Cada filho prefere uma coisa. A Vera, mingau de farinha de trigo torrada. O João José, café puro. O José Carlos, leite branco. E eu, mingau de aveia. Já que não posso dar aos meus filhos uma casa decente para residir, procuro lhe dar uma refeição condigna. Terminaram a refeição. Lavei os utensílios. Depois fui lavar roupas. Eu não tenho homem em casa. É só eu e meus filhos. Mas eu não pretendo relaxar. O meu sonho era andar bem limpinha, usar roupas de alto preço, residir numa casa confortável, mas não é possível. Eu não estou descontente com a profissão que exerço. Já habituei-me a andar suja. Já faz 8 anos que cato papel. O desgosto que tenho é residir em favela. Durante o dia, os jovens de 15 e 18 anos sentam na grama e falam de roubo. E já tentaram assaltar o empório do senhor Raimundo Guelo. E um ficou carimbando com uma bala. O assalto teve início às 4 horas. Quando o dia clareou, as crianças catavam dinheiro na rua e no capinzal. Teve criança que catou 20 cruzeiros em moeda.
e sorria, exibindo o dinheiro. Mas o juiz foi severo, castigou impiedosamente. Fui no rio lavar as roupas e encontrei Dona Mariana, uma mulher agradável e decente. Tem 9 filhos, um lar modelo. Ela e o esposo tratam-se com educação. Visam apenas viver em paz e criar filhos. Ela também ia lavar roupas. Ela disse-me que o Benedito, da Dona Geralda, todos os dias ia preso, que a rádio patrulha cansou de vir buscá-lo. Arranjou serviço para ele na cadeia. Achei graça, dei risada. Estendi as roupas rapidamente e fui catar papel. Que suplício catar papel atualmente. Tenho que levar a minha filha Vera Eunice. Ela está com 2 anos e não gosta de ficar em casa. Eu ponho o saco na cabeça e levo-a nos braços. Suporto o peso do saco na cabeça e suporto o peso da Vera Eunice nos braços. Tem hora que revolto-me, depois domino-me. Ela não tem culpa de estar no mundo. Refleti. Preciso ser tolerante com os meus filhos. Eles não têm ninguém no mundo a não ser eu. Como é pungente a condição de mulher sozinha, sem um homem no lar. Aqui, todas implicam comigo. Dizem que falo muito bem, que sei atrair os homens. Quando fico nervosa, não gosto de discutir. Prefiro escrever. Todos os dias eu escrevo. Sento no quintal e escrevo. Não posso sair para catar papel. A Vera Eunice não quer dormir e nem o José Carlos. A Silvia e o marido estão discutindo. Têm 9 filhos e não respeitam-se. Brigam todos os dias. Vendi o papel, ganhei 140 cruzeiros. Trabalhei em excesso, senti-me mal. Tomei umas pílulas de vida e deitei. Quando eu ia dormindo, despertava com a voz do senhor Antônio Andrade discutindo com a esposa. 21 de julho de 1955. Despertei com a voz de Dona Maria perguntando se eu queria comprar banana e alface. Olhei as crianças, estavam dormindo. Fiquei quieta. Quando eles veem as frutas, sou obrigada a comprar. Mandei o meu filho João José no Arnaldo comprar açúcar e pão. Depois, fui lavar roupas. Enquanto as roupas coravam, eu sentei na calçada para escrever. Passou um senhor e perguntou-me: o que escreve? Todas as lembranças que pratica os favelados, estes projetos de gente humana. Ele disse: escreve e depois dá um crítico para fazer a revisão. Olhou as crianças ao meu redor e perguntou: estes filhos são seus? Olhei as crianças. Meu eram apenas 2. Mas como todas eram da mesma cor, afirmei que sim. Seu marido, onde trabalha? Não tenho marido e nem quero. Uma senhora que estava me olhando escrever despediu-se. Pensei, talvez ela não tenha apreciado a minha resposta. É muito filho para sustentar. Ele abriu a carteira, pensei, agora ele vai dar dinheiro a qualquer uma dessas crianças, pensando que todas são meus filhos. Fui imprudente mentindo. Mas a minha filha Vera Eunice ergueu o braço e disse: dá, eu té, com passapato, com papapato. Eu disse: ela está dizendo que quer o dinheiro para comprar sapatos. Ele disse: dá para sua mãe. Ergui os olhos para observá-lo. 2 meninas lhe chamava papai. Eu conheço-o de vista. Já falei com ele na farmácia quando levei a Vera Eunice para tomar injeção contra resfriado. Ele seguiu. Eu olhei o dinheiro que ele deu a Vera. 100 cruzeiros. Em poucos minutos, o boato circulou que a Vera ganhou 100 cruzeiros e pensei
na eficiência da língua humana para transmitir uma notícia. As crianças aglomeravam-se. Eu levantei e fui sentar perto da casa de Dona Mariana e lhe pedi um pouco de café. Já habituei-me. Já habituei beber café na casa do seu Lino. Tudo que eu peço a eles emprestado, eles emprestam. Quando eu vou pagar, não recebem. Depois, fui torcer as roupas e vim preparar o almoço. Hoje eu estou cantando, estou alegre e já pedi aos vizinhos para não me aborrecer. Todos nós temos o nosso dia de alegria. Hoje é o meu. Uma menina, por nome Amália, diz à mãe que o espírito lhe pega. Saiu correndo para se jogar no rio. Várias mulheres lhe impediu o gesto. Passei o resto da tarde escrevendo. Às 4h30, o senhor Heitor ligou a luz. Dei banho nas crianças e preparei para sair. Fui catar papel, mas estava indisposta. Vim embora porque o frio era demais. Quando cheguei em casa, era 22h30. Liguei o rádio, tomei banho, esquentei comida, li um pouco. Não sei dormir sem ler. Gosto de manusear um livro. O livro é a melhor invenção do homem. 22 de julho de 1955. Tem hora que revolto com a vida atribulada que levo e tem hora que me conformo. Conversei com uma senhora que cria uma menina de cor. É tão boa para a menina, lhe compra vestidos de alto preço. Eu disse, antigamente eram os pretos que criavam os brancos. Hoje são os brancos que criam os pretos. A senhora disse que cria a menina desde 9 meses e que a negrinha dorme com ela e que lhe chama de mãe. Surgiu um moço, disse ser seu filho. Contei umas anedotas, eles riram e eu segui cantando. Comecei a catar papel, subi a rua Tiradentes, cumprimentei as senhoras que conheço. A dona da tinturaria disse, coitada, ela é tão boazinha. Fiquei repetindo no pensamento, ela é boazinha. Eu gosto de ficar dentro de casa, com as portas fechadas. Não gosto de ficar nas esquinas conversando. Gosto de ficar sozinha e lendo, ou escrevendo. Virei na rua Frei Antônio Galvão, quase não tinha papel. A dona Nair Barros estava na janela. Eu falei que residia na favela, que favela é o pior cortiço que existe. Enchi 2 sacos na rua Alfredo Maia, levei um até ao ponto e depois voltei para levar outro. Percorri outras ruas, conversei um pouco com o senhor João Pedro. Fui na casa de uma preta levar umas latas que ela havia pedido, latas grandes para plantar flores. Fiquei conhecendo uma pretinha muito limpinha, que falava muito bem. Disse ser costureira, mas que não gostava da profissão e que admirava-me, catar papel e cantar. Eu sou muito alegre. Todas as manhãs eu canto. Sou como as aves que cantam apenas ao amanhecer. De manhã eu estou sempre alegre. A primeira coisa que faço é abrir a janela e contemplar o espaço. 23 de julho de 1955. Liguei o rádio para ouvir o drama. Fiz o almoço e deitei. Dormi 1h30. Nem ouvi o final da peça, mas eu já conhecia a peça. Comecei a fazer o meu diário. De vez em quando parava para repreender os meus filhos. Bateram na porta. Mandei o João José abrir e mandar entrar. Era o seu João. Perguntou-me onde encontrar folhas de batata para sua filha bochechar. Bochechar um dente. Eu disse na portuguesinha. Era possível encontrar. Quis saber o que eu escrevia. Eu disse ser o meu diário. Nunca vi uma preta gostar tanto de livros como você. Todos têm um ideal. O meu é gostar de ler.
O seu João deu 50 centavos para cada menino. Quando ele me conheceu, eu tinha só 2 meninos. Ninguém tem me aborrecido. Graças a Deus. 24 de julho de 1955. Levantei 5 horas para ir buscar água. Hoje é domingo. As favelas recolhem água mais tarde. Mas eu já habituei me levantar cedo. Comprei pão e sabão. Pus feijão no fogo e fui lavar roupas. No Rio, chegou Adair Matias, lamentando que sua mãe tinha saído. E ela tinha que fazer almoço e lavar roupas. Disse que sua mãe era forte, mas que agora lhe puseram o feitiço. Que o curador disse que era a feiticeira, mas o feitiço invade a família Matias, mas o feitiço que invade a família Matias é o álcool. Esta é a minha opinião. A dona Mariana lamentava que seu esposo estava demorando a regressar. Pus as roupas para quarar e vim fazer o almoço. Quando cheguei em casa, encontrei a dona Francisca brigando com meu filho João José. Uma mulher de 40 anos discutindo com uma criança de 6 anos. Pus o menino para dentro e fechei o portão. Ela continuou falando. Para fazer ela calar, é preciso lhe dizer: cala a boca, tuberculosa. Não gosto de aludir os males físicos porque ninguém tem culpa de adquirir moléstias contagiosas. Mas quando a gente percebe que não pode tolerar a implicância do analfabeto, apela para as enfermidades. O seu João veio buscar as folhas de batata. Eu disse-lhe: se eu pudesse mudar desta favela, tenho a impressão de que estou no inferno. Sentei ao sol para escrever. A filha da Silvia, uma menina de 6 anos, passava e dizia: está escrevendo, negra fedida? A mãe ouvia e não repreendia. São as mães quem instigam. 25 de julho de 1955. Amanheci contente. Estou cantando. As únicas horas que tenho sossego aqui na favela é de manhã. Hoje, a dona Francisca mandou sua filha de 7 anos provocar-me, mas eu estava com muito sono. Fechei a porta e deitei. Fui visitar o filho recém-nascido de Dona Maria Puerta, uma espanhola de primeira, a joia da favela. É o ouro no meio do chumbo. 27 de julho de 1955. Levantei de manhã e fui buscar água. Discuti com o esposo da Silvia porque ele não queria deixar eu encher minhas latas. Não tinha dinheiro em casa. Esquentei comida amanhecida e dei aos meninos. O senhor Irene disse-me que esta noite houve roubo na favela, que roubaram roupas da dona Florela e 1.000 cruzeiros de dona Paulina. O meu barracão também está sendo visado. 2 noites que não saio para catar papel, para evitar aborrecimentos. Eu levei o rádio para a casa de Dona Florela e eu que estou querendo comprar uma máquina de costura. Seu Gino veio dizer-me para eu ir no quarto dele, que eu estou lhe desprezando. Disse-lhe: não. É que eu estou escrevendo um livro para vendê-lo. Viso com esse dinheiro comprar um terreno para eu sair da favela. Não tenho tempo para ir na casa de ninguém. Seu Gino insistia, ele disse: bate que eu abro a porta. Mas o meu coração não pede para eu ir no quarto dele. 28 de julho de 1955. Fiquei horrorizada. Haviam queimado meus 5 sacos de papel. A neta da dona Elvira, a que tem 2 meninas e que não quer mais filhos porque o marido ganha pouco, disse: nós vimos a fumaça. Também a senhora põe os sacos ali no caminho. Põe lá no mato onde ninguém os vê. Eu ouvi dizer que vocês da favela vivem uns roubando dos outros. Quando elas falam, não sabe dizer outra coisa a não ser roubo. Percebi que foi ela quem queimou os meus sacos. Resolvi retirar com nojo delas. Aliás, já haviam dito-me que eles são os portugueses malvados. Que a dona Elvira nunca fez um favor a ninguém.
para eu ficar prevenida. Não estou ressentida, já estou tão habituada com a maldade humana. Sei que os sacos vão me fazer falta. Fim do diário de 1955. Continuamos no próximo vídeo. Beijo.